dia! Façamos hoje um excepcional dia. Deus abençoe seu dia. Aliás, Deus já abençoou o seu dia. E o tema do nosso bate-papo de hoje é influência positiva. Influência positiva. E a nossa palavra-chave é testemunho. Testemunho é a nossa palavra-chave. E ela vem acompanhado de uma frase que diz assim: as suas escolhas terão influência e ecoarão nas gerações futuras. As suas escolhas têm influência e ecoarão nas gerações futuras. Ou seja, tudo que fizermos hoje vai ecoar no futuro. Todos os hábitos, todos os trejeitos, todas as coisas que você fizer hoje, ele influencia o seu futuro de um modo ou de outro. Se você tem bons hábitos e planta boas sementes, ecoarão, e no futuro você terá bons hábitos, atitudes de bons hábitos, porque foi plantado isso, é plantado isso hoje. E o texto de hoje está lá em livro de Gálatas 1, 22 e 23. Diz assim, eu não era pessoalmente conhecido pela igreja da Judéia que estão em Cristo, apenas ouviram dizer, aquele que antes perseguia, agora está anunciando a fé, ou que outrora procurava destruir. E aqui é um texto que fala que Paulo, antes dele se converter, antes dele anunciar o evangelho, anunciar a fé, ele era um dos que mais perseguia os cristãos. Ele é o que não tinha conversa com ele. Não tinha conversa, ele perseguia e destruía, matava os cristãos. Mas quando ele teve um encontro que fez ele abrir os olhos para aquilo que ele acreditava que estava fazendo certo. Desde essa época, antes dele ter essa conversão, ele acreditava que ele fazia isso, essa perseguição aos cristãos, por vontade de Deus. Pensa que louco. Mas quando a sua fama ficou por um bom tempo, a fama de destruidor, a fama daquele que era implacável em buscar os cristãos para exterminá-los. Tanto que quando ele faz essa mudança e ele chega nos lugares, as pessoas estranhavam. Porque o que você faz, o teu testemunho, aquilo que você faz durante a vida, muitas vezes chega primeiro do que você. Mesmo quando você tem uma transformação, quando você vive uma mudança e as pessoas ainda não viram, não te conhecem, a mudança que você sofreu, que você teve, a sua reputação ficou. Aquilo que você fazia antes acabou permanecendo. E muitos te conhecem pelo aquilo que você fazia outrora. E no livro ele fala assim, você já parou para pensar que sua reputação muitas vezes chega antes mesmo dos seus próprios passos? Enquanto você precisa de pés para andar, seu testemunho, por outro lado, não requer sua presença física. É possível que você tenha sido mencionado por outra pessoa muito antes de ser encontrado pessoalmente. Um exemplo disso é a situação de Paulo, cujo testemunho precedia
antes mesmo de sua chegada. Sua reputação como perseguidor implacável já era conhecida, como, evidencia, como evidenciado quando Ananias hesitou em visitá-lo logo após a sua conversão. Ananias foi quem Deus pediu que fosse curar a visão de Paulo, mas ele tinha muito medo porque ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era um perseguidor. Então, quando Ananias recebe essa mensagem de ir lá visitá-lo, ele reluta. Mas Deus já falou para ele que ele foi um escolhido para fazer a diferença naquele tempo. Aí continua. Assim como Paulo, cuja conversão gerou um impacto que ultrapassou seus próprios pés, nosso testemunho pode criar um legado que alcance muito além da nossa presença física. Recordo que na minha infância, na qual minha família era mais conhecida pelo testemunho negativo de meu pai como um homem bêbado da rua, do que por quem realmente éramos. Todos nós temos uma identidade, a nossa identidade real. Porém, as situações que acontecem ao nosso redor muitas vezes pode moldar uma personalidade, uma característica que não é nossa. As experiências que você pode ter durante a vida vai moldando o seu caráter. Mas não quer dizer que esse é você. Você tem uma verdadeira essência dentro de você, que só precisa ser tratada, lapidada, cuidada, para que ela venha florescer e você tenha uma mudança, para que você não viva pelas circunstâncias, por aquilo que te apresentaram, por aquilo que te falaram que é verdade, quando na verdade foram só que implantaram na sua mente. Quando na verdade foi por esse paradigma que foi montado, foi referente às experiências que você teve na vida. Mas você pode ter novas experiências, dar novos testemunhos, mudar o seu mindset, mudar a sua mentalidade, para que você possa evoluir, crescer cada dia mais. Aí continua. Hoje, ao refletir sobre as transformações que Deus operou em minha vida, percebo como é possível mudar o nosso testemunho e construir um legado positivo. O impacto que tenho gerado em meus filhos e esposa é completamente diferente da realidade que vivi com meus pais. Essa experiência que ele conta aqui, esse relato da vida dele, ele tomou uma decisão na própria vida de não viver, de não replicar aquilo que aconteceu na própria infância na vida dos filhos e da esposa. Ele decidiu fazer um caminho novo, dar um novo testemunho. Ele não replicou aquilo que ele viveu na infância. Porque muitas pessoas, elas replicam aquilo que ela vive na infância, na fase adulta. Mas ele ganhou a consciência, renovou a mente. O que a gente conversa todos os dias, que o principal é renovar a sua mente e olhar, analisar se faz sentido tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que nos foi apresentado. E se faz sentido a gente continuar nessa linha de crença e consciência, acreditando que muitas vezes, porque vivemos isso, só temos isso para viver.
Você tem o poder de se transformar, você tem o poder de mudar. Mas é necessário ganhar consciência para que isso possa acontecer. Se você não ganhar consciência, nada muda. Por isso que é interessante você analisar. E ele mudou, ele se transformou. Ele poderia ter só replicado toda a história da infância. Mas ele decidiu dar um basta. Ele teve uma conexão, ele teve uma inspiração. E essa inspiração é que fez a mudança, para que as coisas pudessem acontecer. Aí continua. Saiba que sua atitude e decisão tem poder de influenciar positivamente as pessoas e ambientes. De modo que sua mudança pessoal também inspira outros a mudarem, independentemente de como foi o seu passado ou pelo que você era conhecida. Saiba que em Cristo você tem a oportunidade de recomeçar e construir um lindo testemunho a quem, além de honrar a Deus Pai, abençoará você e todos que estiverem ao seu redor. Você tem a oportunidade todos os dias de recomeçar. Você tem a oportunidade de todos os dias criar um novo testemunho. Um testemunho que acrescente na sua vida e na vida das pessoas. E esse testemunho é importante você ter a intenção de criar. Você precisa ser intencional em todas as suas ações para que você possa influenciar positivamente. Tá certo? É isso. A palavra-chave de hoje é testemunho. As suas escolhas terão influências e ecoarão nas gerações futuras. Influencie positivamente e você vai ver grandes mudanças na sua vida acontecerem. Tá certo? É isso aí, pessoal. Não esquece. Curte, comente e compartilhe. Ajude essa mensagem a se espalhar. Tá certo? Tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.